Bom dia, povo! Bom dia, meu povo. Como é que tá? Tudo bom com Vocês vocês? estão bem? Hoje nós vamos mostrar para vocês a cidade de Piratini, o centro, tudo que tem. Nós vamos mostrar para vocês. Então segue lá, continua nos acompanhando. Bora! Essa é a dona Silvia, ela vai nos mostrar tudo que a parte aqui do centro histórico tem para nós. Então pode falar, Silvia. Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira capital da República Rio-Grandense e também a última, né? E depois, durante o tour, a gente vai dar esse desfecho da história. Agora, no momento, nós estamos aqui no Centro de Informações Turísticas e eu convido vocês a subirem ao Museu Histórico Barbosa Lessa, que fica no prédio onde teve o governo provisório da República Rio-Grandense. Que show, que espetáculo. Vamos lá então, pessoal. Já começa pela escadaria, gente, olha. O corrimão é da época, tá? São madeiras da época. As escadas sofreram restauros, Sim, tá? Uma parte que estava bem estragada, né? Sim. Você vê a porta, a arquitetura colonial portuguesa. olha que coisa linda, gente. Essa porta, que lindíssima. Na entrada do museu. Então aqui é o Museu Municipal Barbosa Lessa. Barbosa Lessa é aquele senhor que está ali, juntamente com a primitiva bandeira de Piratini. E a bandeira foi pintada à mão. Que linda. Por que leva o nome Barbosa Lessa? E como Barbosa Lessa mesmo, aqui tem um pequeno trecho dele, onde ele foi uma pessoa além de seu tempo. E eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Nossa. Né? Então, quando eu fiz curso de condutor de turismo, eu fiz com ele. Então, me tornei mais uma historiadora que mesmo uma condutora de turismo. Quanto umas histórias antigas, bastante. Que legal. Agora nós vamos seguindo pelo interior do prédio. Olha Essa essa sala. porta, gente. Que coisa mais linda, olha só. Esse é o salão nobre do palácio, como eu falei. Aqui foi o palácio do governo Farroupilha. Então, dessa mesa grande, onde Bento Gonçalves tomou grandes decisões sobre o Rio Grande do Sul, enquanto presidente da República Rio-Grandense. Aqui nós temos as armas. Essas armas pertenceram aos soldados Borges de Medeiros. Os fuzis foram achados em um campo de batalha, que esteve aqui no Paço das Carretas. E depois a arma bem de cima, aquela que é pintada, é a arma mais antiga que nós possuímos aqui. Né? Ela foi pintada para a conservação de madeira, mas ela é do período de Dom Pedro II. Dom Pedro II, aquela É arma. a mais antiga que a gente tem. A gente tem pontas de lança usadas pelos lanceiros negros. Depois a gente tem as adagas de degola, da Revolução Degola Negro, em 93, né? Que é uma história bem complexa e triste. Né? Nós temos o grande Giuseppe Garibaldi, que é herói de dois mundos. E por que a gente tem ele ali? Porque eu falei nas lanças, Giuseppe Garibaldi, quando chegou em Piratini, ele fundou as oficinas do jornal O Povo. O Povo está entrando maior aqui, para ter maior compreensão das crianças. Era o órgão oficial da República Rio-Grandense. Então, quando ele fundou o jornal O Povo, Giuseppe era só um marinheiro. Ele não sabia andar a cavalo. Piratini não tinha mar. Os nossos negros, os lanceiros, ensinaram ele a andar a cavalo. Ele aprendeu a andar a cavalo aqui. Inclusive, ele cita isso em um trecho do livro do Moacir Flores. Em Piratini ele aprendeu a andar a cavalo, né? E esses lanceiros nossos foram para a Marinha Farroupilha. Eles ajudaram a construir os lanchões de Garibaldi. Os lanceiros foram de Piratini e Pinheiro Machado. Aqui a gente tem uma urna com historiadores de votos, que foi usada por muitos anos pela Câmara Municipal de Vereadores e posteriormente pelo Fórum da cidade. Se vocês verem os paredões do prédio, ele foi feito toda a arquitetura dele. As janelas são largas, assim, ó. É como se fosse um forte. Exatamente. Eles projetavam o corpo para fora para atirar e conseguir se refugiar. É por isso que as janelas são salientes para fora. Projetaram o corpo do atirador e atirar e voltar atrás. É uma proteção.
Esse aqui é o antigo cofre da Intendência Municipal, ainda na época não se chamava Prefeitura. Tá? E a Intendência, esse prédio é muito importante para a nossa história. A Intendência, o primeiro intendente de Piratini, morou nesse prédio. Esse prédio foi hotel. Depois que ele serviu o governo Farroupilha, ele foi hotel por muitos anos. Inclusive, Leonel de Moura Brizola esteve 3 dias durante o exílio militar, né, esteve aqui exiliado e ninguém procurou ele aqui. Até porque Piratini, ninguém chega aqui se não quiser chegar. Exatamente. Né? Só chega se quiser chegar, porque senão tem muito pouca informação. Né? Tem só uma plaquinha lá no trevo de Bagé que diz Piratini, capital Farroupilha, 35 quilômetros. Né? Então, aqui ninguém procurou ele, ficou 3 dias aqui. Então, isso foi uma gratidão muito grande. Então, o próximo governo, posteriormente, foi eleito e ele pediu para comprar um prédio de Tomar. Ele foi comprado de Tomar. Aí depois funcionou fora da cidade. Essa casa é a primitiva casa que deu origem à Vila de Piratini e ela foi construída em 1789. Ela tem a idade da cidade, né, pelos casais de açorianos, oriundo da Ilha Terceira de Açores. Porque tem várias ilhas, né? Nós somos da Ilha Terceira de Açores, diretamente de lá. Esse é o texto que Antônio de Sousa Neto leu quando proclamou a República Rio-Grandense nos campos de Seival, hoje Candiota. Na verdade, antes era Magé, nem parte de Piratini. E, na verdade, durante a Revolução Farroupilha, nós éramos Piratini. O Canguçu era Piratini. Pinheiro Machado era Piratini. Então, nós íamos até, né? Nós íamos até a Santa Catarina, a República Juliana. Proclamou-se a República Rio-Grandense e proclamou-se a República Juliana. Então, nós seríamos muito grande, nós rasgaríamos o Brasil no meio e o Rio Grande do Sul talvez fosse maior que o Brasil. Exatamente. Tá? Então, por isso não era conveniente, por isso houve um massacre de porongos, né? Que eu não vou entrar nessa história agora, mas por isso houve tudo isso, porque se esses negros revoltados, o treinamento militar que tinham de Antônio de Sousa Neto e do Coronel Gavião, que é filho de Piratini, né? Claro que hoje já é território de Canguçu, mas com treinamento militar eles conseguiriam derrubar, tipo, um negro lutaria com 3 soldados. Né? Com a força bruta e mais treinamento militar. Mais treinamento militar. Que Foi o que aconteceu história. na Batalha de Seival. Na Batalha de Seival eram 500 soldados e 300 Farroupilha. Né? E a carga de lança, Farroupilha junto, né? Chamada carga de lança de tanta força que eles tinham. Sim. E eles venceram, assim, tipo, aí o Neto, mesmo o Bento estando preso, no Forte da Bahia, ele se empolga e propõe uma República Rio-Grandense. Uma vez proclamada, tem que haver uma eleição e tem que impulsar o presidente. Claro. O presidente que eles tinham, candidato, estava preso no Forte. Aí eles, mesmo assim, lançaram ele, como Jardim de Vice, mais Mariano de Matos, e aí ganharam. A Câmara era aqui nessa casa do lado, nessa casa antiga ali do lado. A Câmara era ali, e na parte não assombrada. E assume o governo integramente aqui, primeiramente, José Gomes de Vasconcelos Jardim, que é filho de Guaíba, Rio Grande do Sul. Até lá tem a casa dele também. A história só dá seguimento quando a gente segue a linha Farroupilha. Sim. Quando a gente segue a linha Farroupilha, que é um projeto que tem Gaúcho do Mar, Serras e Lagoas, né? Nós seguimos a linha Farroupilha do Rio Grande do Sul, nós vamos dar nas 9 cidades, que chama-se Caminho Farroupilha. E começa em Guaíba, no Mar Farroupilha, que a gente vem vendo. Aí depois de Piratini, a gente só vai a Pelotas e a Rio Grande, e aí dá o fim da nossa linha Farroupilha do Rio Grande do Sul. Que legal. Aqui nós temos ainda vestígios e as pedras de molhadeira esculpidas ainda pelos tupis guaranis, e ainda se acha muito no mato aqui. Se andar na mata fechada, Ainda encontra essas ainda pedras. encontra esse tipo de pedra de molhadeira, bem esculpida. E na verdade, nós gaúchos somos fronteiriços e nós fomos nos apropriando de costumes. Na verdade, a molhadeira não é um costume, não foi fundada, não foi feita pelo gaúcho. O mate não foi feito pelo gaúcho. Isso aí nós temos do índio. Sim. A lâmpada de canha que o gaúcho usa foi feita pelo índio. A água, a sua liberagem de água. Então, assim, nós gaúchos nós fomos se apropriando de costumes que foram ficando. A gente perpetua esses costumes. Sim. Né? E aqui tem porque é o nome Piratini, a gente chamou-se Piratini,
Na língua tupi-guarani, é pira de peixe e tinim de barulhento. Ah, Né? Então, o nome de peixe, cidade de Piratininga. Depois foram tirando, depois tiraram o M, no final, botaram o Y, e hoje ela é Piratininga. sem o M, só com I. Que interessante. Aqui a gente tem alguns objetos antigos que muitas pessoas conhecem. Vêm-se alguns objetos desde o Tratado de Santo Ildefonso de 1777, são objetos antigos. Você tem garruchas, tem machadinha da Marinha Americana, como rádio de comunicação de campo também, da Marinha Americana. Então, a ponte do Império, chamada hoje, é o limite entre o município de Piratini e Cerrito. Então, quando esse período aqui, antes de 1877, ficaram todos esperando e foi chamado de Passo do Acampamento. Então, ficaram esperando o Tratado de Santo Ildefonso para saber se Piratini viraria colônia de Portugal ou de Espanha. Né? Aí, em 1777, foi assinado o tratado e Piratini vira colônia de Portugal. Em 1789, dá entrada aos 48 casais de açorianos aqui na cidade de Piratini, né, oriundo todos da Ilha Terceira de Açores. E aí, por isso que tem a fundação, 1789, cidade de Piratini. Está no tratado, chegada dos portugueses e a formação do posto da guarda. Na verdade, nós não temos muito a ver até com o português, nós temos mais com o espanhol, porque nós somos da fronteira. Sim. Então, nós somos um povo, uma miscigenação de raça. Se perguntarem os piratinenses que raça são, nós somos miscigenação de raça. Né? Aqui, nós somos todos misturados. Por exemplo, eu tenho uma bisavó, uma tataravó índia, uma outra tataravó negra, uma outra tataravó castelhana, uma outra tataravó que veio da Espanha. Mistura. Então, tipo, não tem raça definida. Sim. Ninguém. Né? Aqui mostra a chegada dos portugueses em Piratini, depois a construção da primeira capelinha em homenagem à Nossa Senhora da Conceição de Piratini, também feita pelos portugueses, que é a igreja matriz, que é hoje, na verdade, ela foi construída de pedras amontoadas e foi construída que nem as ruínas de São Miguel, as pedras amontoadas assim, encaixadas. Né? Então, ela é feita só com uma torre. E passou-se a não valer uma igreja e chamarem de pequena capela, porque o Império, na época, não considerava uma torre só, eles não chamavam de igreja. Com uma torre só não era considerada igreja. Isso é por causa do imposto. Ah. Porque comprariam 2 sinos, e aí saberiam que era uma torre só. Se comprasse 4 sinos, tinha 2 torres. Mas a igreja ruiu. Essa antiga igreja, que foi construída pelos portugueses, ruiu. E a construir um arquiteto alemão, arquitetou no mesmo alicerce dessa aqui, a atual igreja matriz hoje com 2 torres. Que é lindíssima, né? Depois a gente sempre com prédio, onde ficava o governo, se tinha sempre várias saídas de emergência. Sim. Hoje a gente tem por causa de incêndio e outras coisas. Na época não, por causa de guerras, e poderia o prédio, como pertenceu ao governo Farroupilha, ele poderia ser invadido a qualquer momento. Aqui nós temos um armário chamado armário de fundo falso. Nossa. Então, ele subia até o topo, onde das maquetes, e de lá tinha uma escadaria, tipo uma escada militar, que caía direto no compartimento de baixo, aonde eu recebi vocês ali. Ali ficava armas e munições, tem uma peça bem pequena, ficava armas e munições, e para os lanceiros também ficavam preparados. Porque o prédio possuía túneis por baixo, onde ia até as trincheiras Farroupilha e a RS 702, que a gente enxerga daqui, e vê que a gente está no ponto mais alto da cidade. De conseguir visualizar também. Sim. No telhado, claro que ele sofreu reformas do IFAM, no telhado ele tinha uma pequena abertura, onde ficava um soldado de sentinela dia e noite, para se comunicar. O Museu Farroupilha, que foi construído em 1819, pelo parente do Bento Gonçalves, aí posteriormente foi emprestado para ser o quartel-general dos Farroupilhas. Depois vocês vão visitar. Que impressionante. A gente destaca muito aqui também e valoriza bastante, por isso precisa ter um museu municipal em todas as cidades. Ilustres piratinenses, né? Aqui eles escreveram um memorial, mas está errado.
essa parte de cima está errado. É uma homenagem a Cristiano Quevedo, que foi um guri do campo, que Uhum. saiu daqui muito criança, né? E que hoje nos orgulha muito por todo o legado dele cultural e a música tradicionalista que ele leva, além de Rio Grande do Sul. Que lindo. Como o museu chama-se Barbosa Lessa, depois vou falar um pouco do Barbosa Lessa, Sim. em outra parte. Essa canastra pertenceu ao comendador Gomes de Freitas. Qual é o nome? Comendador José Gomes de Não, Freitas. essa Chamada canastra. canastra. Em muitas regiões chamam de baú. E É, não está errado. é um baú É. chamado de canastra. Cada região chama de um jeito. Ela, Coisa mais linda. durante o período Farroupilha, ele foi juiz de paz. Aí ele está sepultado aqui em Piratini. E embaixo da sepultura dele, ele fez um jazigo antes, tem uma cacimba de águas claras. Bem clara. Essa cacimba foi feita antes e depois do jazigo em si. Uhum. Né? Então é uma simbologia que os atos dele foram muito limpos e claros durante a vida. Que linda história. Tudo tem Tudo tem um porquê de ser. um porquê de ser. Então aqui nós falamos um pouco da religiosidade e a gente destaca muito o Padre Reinaldo. A gente tem um bairro todo da cidade. Aqui nós temos um bairro ao lado da RS 702 que fala do Padre Reinaldo. O Padre Reinaldo veio para Piratini e ensinou muitas pessoas o que era ser um padre de verdade e se despojar de todos os bens. Ele se despojou de todos os bens materiais e, na verdade, ele serviu o povo, porque nem a roupa dele ele levou quando foi embora de Cristo. Nunca ele levou, ele não tinha nada. Ele era o padre que andava a cavalo, o padre que bebia vinho, o padre que fumava, que ajudava nas caminhadas. Então, ele plantava todo o bairro Padre Reinaldo, juntamente com a população, e na colheita, e a mesma população que ajudou ele a plantar, os menos favorecidos, colhiam e dividiam em proporções igual a todos. Esse é um projeto de horta solidária que existe para nós há muitos anos. Que lindo. A única coisa que ele tinha eram os livros de teologia, que são esses livros aqui, esses 2 livros, e ele doou ao Zomar Garcia, que era a coroinha dele, que depois torna-se padre, espelhando-se nele também, e despojando-se de todos os bens materiais. Também. Aqui, a irmã Marisa Rocha Leite, fundadora do movimento Afro, aqui em Piratini. Também conheci ela. E no ano 2000, a gente teve um projeto onde foi para Pinheiro Machado para reivindicar o tombamento do Cerro dos Porongos. Devido à história que eu falei ali, do massacre dos negros lá. Então ela começou todo esse movimento. E eu era bem jovem na época, mas já fiquei imbuída nesse movimento, sabendo da história. E graças a Deus o Cerro dos Porongos foi tombado e hoje é reconhecido como patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nossa, que lindo. Então, ela deu início. Aqui nós temos também o comendador Moreira Fabião. Ele era um comerciante aqui da região sul. E até hoje a gente vê muitos médicos, advogados se assinarem Fabião, não tirarem esse sobrenome. São descendentes dele. Ele não era piretinense, ele tinha comércio em Piratini, Pelotas e Porto Alegre. Sim. Aqui os objetos do comércio dele aqui em Piratini. E durante a visita de vocês no centro histórico, na linha Farroupilha, vocês vão se deparar com 3 prédios, os mais bonitos, talvez, tombados, e pertenceram a ele. Ele tinha comércio aqui, ele comprou prédio para a filha, ele tem o prédio que tem as iniciais da esposa também. Ele também está sepultado em Piratini, comendador. Está ao lado do jazigo do José Gomes de Freitas. E aqui a gente tem anjos que estavam no jazigo do comendador Fabião. Esse é um dos anjos que começaram a atirar pelo vandalismo, as pessoas começaram a quebrar. Ai, que judiaria, né? Era mármore francês, né? Sim. Começaram a atirar. E aí a gente teve que colar e trazer para o museu e os familiares acharam por bem ficar no museu. Ficar no museu. Depois da religião católica, que foi o catolicismo, foi um ensinamento dos portugueses, veio a Igreja Luterana do Brasil em 1966, em Piratini. E esse é o primeiro harmônio, ou órgão, como as pessoas queiram chamar, e cada um chama de um jeito, né, que eles tocavam já durante os cultos religiosos, tocavam e cantavam.
Já é pintada. E aqui a gente tem um projeto muito bom, um projeto maravilhoso, que é um projeto chamado Fábrica de Gaiteiros. Funciona aqui esse projeto, é um projeto fundado pelo artista Renato Borghetti, e aqui a gente tem mais de 20 crianças de 6 a 14 anos que tocam gaita de botão. Nós temos um professor aqui, o professor Daniel, que é professor aqui da nossa região, gaiteiro, e esse projeto começou em 2019, e até hoje ele está, cada dia tem mais força, né? Eu falei ali que eu atuava na área da cultura, é que a gente tem muitos projetos culturais. Sim. A gente tem esse projeto, tem um outro projeto de teatro, onde se faz tutor temático, onde se forma atores também. Eu trabalho no teatro há mais de 20 anos. Eu comecei lá, mais de 25, 30 anos. Eu comecei em Pelotas, onde existia o COP, né, com o grupo Tribo da Lua. E depois eu já sou de Piratini, e eu voltei para Piratini com esse intuito de explorar a história de Piratini, ela sendo gostosa. E a história, para ser gostosa, para chamar a atenção de um jovem ou de um adolescente, tu tem que fazer a história ensinada. Exatamente. Né? Se eu vou escutar uma novela no rádio, não é a mesma coisa que eu olhar na televisão e ver as pessoas se comunicando, né? E ver o rosto de personagem. Exatamente. Esses são 2 projetos, Fábrica de Gaiteiro, o projeto teatral que a gente tem, é maravilhoso. Fábrica de Gaiteiro, as crianças que estudam lá. Uma vez anualmente nós vamos a Barra do Ribeiro. O professor leva toda a turma e eu vou junto. Esse ano tive o prazer de ir. Sim. E como a gente vê a gaita Borghetti, que eles aprendem a tocar, eles aprendem a cuidar do instrumento, eles veem, lá tem um museu da gaita, e eles veem como ele é construído. A gaita é construída lá dentro. Tem um marceneiro que constrói as gaitas. Lá é interessantíssimo. É um projeto muito interessante. Então, o aluno vê como a gaita é construída, cada paleta da gaita, cada som, se ele apertar, se ele estragar, o trabalho que vai dar. Então, Aí ele, além de aprender a tocar, ele aprende a cuidar. A cuidar do instrumento. E o bom artista, sempre, a primeira coisa que aprende é cuidar do instrumento. Cuidar do instrumento. Assim como o bom ator cuida do seu figurino, né, para poder atuar e entrar em cena. Exatamente. Esse aqui é um estilo de rancho, que é muito comum. Era muito comum aqui. E esse rancho também é uma herança que vem do índio. A gente conta história para criança, a gente usou ele bastante. A gente usa para contar história. Quando a gente fala é uma casa de sapé, as crianças não sabem o que é. Uma casa de capim. Uma casa de capim. E as crianças pensam, uma casa de capim é desse capim que o animal passa. Não. Esse capim é chamado, um chamo de uma cega, aí tu corta ele verde, deixa secar no ponto para fazer a cobertura do rancho. Então esse é o rancho legal. E não molha? Não molha. Não molha. Um rancho assim, bem queixado, não tem água e nem frio. Não tem perigo. Que show. Não faz nem barulhinho da chuva. Olha isso. Faz nem barulho da chuva. Nem barulhinho da chuva. Olha, essa farda do Piratinense, que é o Férias da Guerra do Paraguai. Que Essa já é do século espetáculo. XX. Século XX. Século XX. E como a gente vê, os homens nessa época não eram grandes, né? É isso que eu tô pequenininho, né? Como eu falei, tipo o Bento Gonçalves. Ele era, a farda do Bento era mais ou menos desse tamanho. Pequenininho também. Ele tinha no máximo 1,70 m. Era muito magro. Muito magro. Então ele não era muito maior que isso aí. Os homens não eram muito grandes na época. Sim. E aqui, na verdade, é o gabinete do Bento. Ele usou como gabinete durante o período que foi presidente de Piratini. Aqui é o gabinete do Bento, onde tem uma bandeira farroupilha, né? A bandeira chegou em Piratini assim, a bandeira do Rio Grande do Sul, ela não possuía brasão. Ah, não? Não, era só uma bandeira tricolor. O verde e o amarelo representando o Brasil e o vermelho no meio, o sangue dos rio-grandenses lutando por uma liberdade. Ah, é? Não sabia. Entrou o vermelho no meio. Então a bandeira, realmente, essa bandeira aqui é uma bandeira farroupilha. Essa bandeira, o Museu Barbosa Lessa e o Gabinete do Bento ganhou do Tivoni, né, que é um historiador. Ele reside hoje em Porto Alegre e ele faz um resgate de todos esses costumes, né, dos nossos ancestrais. É muito interessante conversar com ele.
Primeiro, o brasão que foi desenhado, não se pode dizer que é um brasão, porque ele foi feito no meio do lenço farroupilha. Foi Olha aqui. no lenço farroupilha em 1843, quando Piratini foi capital novamente. Eu falei lá embaixo, quando a gente começou tudo, Piratini foi a primeira e última capital. Uhum. Eles voltam para cá, em 1843, e o Bernardo Pires da Rosa já desenha o lenço farroupilha. Quando ele desenhou o lenço farroupilha, ele mandou imprimir no exterior, né? E como dá para ver, ao lado do lenço, ali nas bordas, ele tem todas as vilas onde houve combate. Os farroupilhas têm um nome. Tem o nome em cada uma. Ele tem liberdade, igualdade e humanidade, o qual porque eles lutavam, né? Tem alguns símbolos que são maçom. Sim. Aqui nós tem a flor símbolo de Piratini, ele teve cuidado de já colocar, que é o amor perfeito, a flor que representa Piratini. Sim. E quando chegou no porto de Rio Grande, o grande carregamento de lenço, os imperiais, estando de olho nos rio-grandenses, que já estavam se alastrando, eles incendiaram todo o carregamento, sobrou 6 lenços para o Rio Grande do Sul. Os outros lenços são réplicas, né? Inclusive esse é uma réplica, um original. Nossa. Bernardo Pires da Rosa não é muito mostrado na história, porque sabe como é, né? Naquele tempo as pessoas tinham um atraso cultural muito grande, então ele foi destacado bastante enquanto Bento presidente, mas se tu entrar na internet e perguntar quem foi o autor do lenço farroupilha, vamos botar Bernardo Pires da Rosa, mais nada. Mais Ele era um nada. piratinense, foi um grande homem, um grande lutador, um grande líder da Revolução Farroupilha também, ao lado de Bento. Ele era mestiço, né? Então a gente entende isso tudo. Por quê? Porque também houve essa luta de liberdade, igualdade e humanidade, que é uma das bandeiras que eu mais admiro, é a bandeira do Rio Grande do Sul. Ela sempre foi imponente desde que ela teve essa cor. Sim. Desde que eles resolveram rasgar, botar o verde, o amarelo e o vermelho no meio, já pedindo liberdade. Na verdade, a luta não foi, muitas pessoas dizem, é verdade ou é mito? Não. Cada cor da bandeira tem um significado. Tem um significado. Tem um significado. Cada cor da bandeira tem um significado. Então, E um significado forte, né? sim, Muito aqui forte. mesmo a gente tem o Ideário Libertador. O Ideário Libertador, ele vem desde a Revolução Francesa, já é baseado, né, no nosso Ideário Libertador. Então, na verdade, nunca foi uma mentira, como muitos dizem. A Revolução Farroupilha não queria a liberdade, queria a liberdade. Ou senão não usariam a mesma liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. Então eles queriam fazer a mesma coisa. Então por isso conta-se que deu todo um massacre com Morongos. Essa espada que está na mesa do Bento, ela é Majestosa. uma espada que também serviu para os soldados de Borda de Medeiros. Ela é uma espada de infantaria, né? E como vocês veem, ela tá limpa, ó. Eu limpo bem armas, porque eu gosto de armas. Sim. Eu acho que eu fui guerreira. Provável. Então ela tá muito limpa, só que as manchas de sangue vêm sempre. Este local mais alto que existe na espada, ó, ela vai até aqui a ponta. Antes de entrar na luta, eles envenenavam a espada. E esse é um costume indígena. Botavam ervas venenosas. E quando havia um combate, eles não Essas conseguiam. manchas escuras é sangue. É sangue. Ó, Ela tá pessoal. limpa, ó. Ela tá limpinha, ó, mas tem essas manchas Ó. escuras, ó. Isso é mancha de sangue, gente. Porque o sangue nunca sai, né? O sangue a gente tira, ó. Ela tá super limpa. Mas o sangue não some. O sangue não some, o sangue volta. Essa parte aqui entrava arma, ferimento, era fatal, né? Alguém que levou uma espadada. Tipo, o Onofre Pires morreu pela espada do Bento. Eles eram primos. Ele desafiou, e ele cortou um antebraço aqui. Ó. Pequeno corte. Só que a espada do Bento estava preparada para a batalha. Ela já estava envenenada. Aí gangrenou. Hoje nós diríamos, deu uma infecção e generalizou, né? Isso. Ou deu um tétano. Isso. Mas gangrenou e ele morreu pela espada do Bento. Pela espada. Essa parte entrava arma, ferimento também. E quando eles não conseguiram passar em ervas venenosas, indígena,
urinavam na espada. Urinavam? Urinavam. Ah, Olha ela que não imponente, gente, ó. Olha que coisa maravilhosa isso. Aí, se vocês prestarem atenção, ó, olha o tamanho da espada e olha o tamanho do Bento aqui, ó. Que ele tá aqui, ó. Então, ele é um pouquinho mais alto que eu. Pouca coisa. Olha Essa só, espada de gente. infantaria. Então, na verdade, usava ela aqui, ó. Vou puxar aqui. Esse é o jeito certo de puxar. Também devagar.